Eu estava à sua espera. Sejam bem-vindos ao meu domínio, o Portal do Pavor. Aqui, cada história não é apenas um conto, mas um portal que eu abro diretamente para os seus piores pesadelos. Comigo, o medo não é apenas narrado. Ele é sentido na alma. Apague a luz, tranque a porta, sinta a própria respiração guiá-lo pelo inevitável labirinto da loucura. Se você tem a tola coragem de cruzar este portal, inscreva-se no canal. E para provar sua insolência, digite nos comentários: eu não tenho medo. Agora, prepare-se, o desconhecido já está aqui. História de hoje. Relato sobrenatural no Hospital Santa Clara. O cheiro de éter misturado com mofo antigo invadia as narinas como uma premonição. No quinto andar do Hospital Santa Clara, em pleno centro histórico de Salvador, o ar-condicionado quebrado há meses fazia com que o calor baiano se transformasse em algo quase sólido, grudento, que se colava à pele dos funcionários como uma segunda camada de suor frio. Era a madrugada de terça-feira, quando Paula Santos ajustou a máscara cirúrgica pela 10ª vez naquela noite, tentando filtrar não apenas os odores hospitalares, mas também a crescente sensação de que algo estava fundamentalmente errado naquele lugar. O Hospital Santa Clara havia sido erguido em 1889. Suas paredes coloniais testemunhas silenciosas de mais de um século de sofrimento humano. Os azulejos portugueses, outrora brancos, agora apresentavam manchas amareladas que nenhum produto de limpeza conseguia remover completamente. As janelas altas, com suas grades de ferro forjado, filtravam a luz dos postes da rua em padrões sombrios, que dançavam pelos corredores mal iluminados, criando formas que pareciam se mover quando ninguém estava olhando diretamente. Naquela madrugada, enquanto Paula organizava os instrumentos cirúrgicos no Centro Cirúrgico 3, ela não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observada. Não pelos colegas ou pelos pacientes. Havia algo mais primitivo, mais antigo naquela vigilância. O som de seus passos ecoava pelos corredores vazios, com uma reverberação que parecia durar mais tempo do que deveria, como se o próprio hospital estivesse sussurrando de volta. Dr. Eduardo Vilas Boas, o cirurgião-chefe, havia chegado pontualmente às 2 da madrugada para a cirurgia de emergência. Sua silhueta magra cortava a penumbra do corredor como uma lâmina afiada, e Paula notou como suas mãos, sempre tão firmes durante os procedimentos, tremiam quase imperceptivelmente enquanto ele lavava as unhas com uma precisão obsessiva. Havia algo em seus olhos, uma profundidade perturbadora, como se ele carregasse segredos que nenhum ser humano deveria conhecer. A paciente, Maria Jandira da Silva, uma senhora de 73 anos, estava sedada na maca, mas seus lábios se moviam constantemente em um murmúrio inaudível. Paula aproximou o ouvido e conseguiu captar fragmentos. Eles estão vindo. As sombras. Não deixem eles me levarem. As palavras se dissolviam em um português arcaico que ela não conseguia compreender completamente, misturado com o que parecia ser dialetos africanos esquecidos pelo tempo. O Hospital Santa Clara guardava histórias que os livros de medicina jamais registrariam. E naquela madrugada, enquanto as luzes fluorescentes piscavam em uma dança irregular acima da mesa cirúrgica, Paula começaria a descobrir que alguns segredos são enterrados tão profundamente que só ressurgem quando a linha entre a vida e a morte se torna perigosamente tênue. Se você busca experiências que desafiam os limites do inexplicável, se inscreva no Portal do Pavor e mergulhe conosco nesta história real que abalou as estruturas de um dos hospitais mais antigos do Brasil. Paula havia trabalhado em diversos hospitais durante seus 5 anos de profissão, mas nunca havia experimentado nada parecido com o que acontecia no Santa Clara.
Os pacientes chegavam com sintomas convencionais, apendicites, fraturas, emergências cardíacas, mas algo mudava quando eles cruzavam aquelas portas centenárias. Era como se o próprio edifício alterasse sua química sanguínea, sua percepção da realidade. O primeiro caso que a intrigou profundamente ocorreu 3 semanas antes da cirurgia de Dona Maria Jandira. Um homem de 40 anos, operário da construção civil, havia sido trazido inconsciente após um acidente de trabalho. Nada de extraordinário. Até que, durante o procedimento para remover um hematoma cerebral, ele começou a gritar em plena anestesia geral. Não gritos de dor. Eram palavras, frases inteiras, como se estivesse conversando com alguém invisível na sala de cirurgia. "Não pode me levar agora, eu tenho filhos", ele gritara, enquanto o Dr. Vilas Boas trabalhava com as mãos firmes, aparentemente imune ao fenômeno. "Eu não fiz nada de errado. Por favor, deixem-me voltar para casa." O monitor cardíaco mostrava que o paciente estava profundamente sedado, mas suas palavras saíam cristalinas, desesperadas. Paula verificou 3 vezes os níveis de anestesia, todos normais. O que mais a perturbou foi o fato de que Dr. Vilas Boas não demonstrou surpresa alguma. Suas mãos continuaram trabalhando com precisão cirúrgica, como se pacientes sedados gritando por suas vidas fosse parte da rotina hospitalar. Quando Paula o questionou depois da cirurgia, ele simplesmente disse: "O cérebro humano é um mistério, enfermeira Paula. Às vezes, durante traumas, ele acessa camadas de consciência que a ciência ainda não compreende." Mas Paula sabia que havia algo mais. Começou a prestar atenção nos detalhes que antes passavam despercebidos. O modo como as luzes do centro cirúrgico sempre piscavam durante as cirurgias mais complexas, criando sombras que pareciam se mover independentemente dos objetos que as projetavam. O som dos aparelhos de monitoramento que, por vezes, formavam ritmos quase musicais, como se fossem mantras de uma religião esquecida. E, principalmente, a maneira como o Dr. Vilas Boas sussurrava palavras inaudíveis durante os procedimentos, movendo os lábios em sincronia com algum ritual que só ele conhecia. O Hospital Santa Clara havia sido construído sobre um terreno com uma história peculiar. Paula descobriu isso conversando com seu Manuel, o zelador que trabalhava ali há 30 anos. Durante uma pausa no turno da madrugada, ele lhe contou que antes de ser hospital, o local havia abrigado um asilo para alienados mentais no século XIX. E antes disso, durante o período colonial, era um depósito de escravos recém-chegados da África. "Menina", disse seu Manuel, limpando os óculos grossos com um pano surrado, "essa terra aqui bebeu mais lágrimas e sangue do que qualquer cemitério que eu conheça. Tem noite que eu escuto choros vindos dos porões, mesmo sabendo que lá embaixo só tem o almoxarifado e as caldeiras antigas." Ele pausou, olhando ao redor para ter certeza de que estavam sozinhos. "E tem mais, o Dr. Vilas Boas, ele conhece essas histórias. Já vi ele várias vezes nas madrugadas, descendo para os porões com uns livros estranhos, falando sozinho em línguas que eu nunca ouvi." Paula começou a observar Dr. Vilas Boas com mais atenção sistemática. Notou que ele sempre chegava ao hospital exatamente às 2 da madrugada, mesmo quando não havia cirurgias marcadas. Suas mãos, impecavelmente cuidadas, apresentavam pequenas cicatrizes nas palmas, marcas que pareciam intencionais, como se fossem parte de algum ritual de sangue. Durante as cirurgias, ele tinha o hábito de tocar a testa dos pacientes antes de fazer a primeira incisão, sussurrando algo que soava como orações em idiomas mortos. O caso que realmente quebrou a barreira entre o mundo racional e o inexplicável aconteceu na semana anterior à cirurgia de Dona Maria Jandira. Uma jovem de 22 anos havia sido trazida após um acidente de moto. Traumatismo craniano severo, estado crítico.
Durante a cirurgia para aliviar a pressão intracraniana, a paciente começou a falar em português arcaico, descrevendo cenas de tortura e morte que correspondiam exatamente aos registros históricos do período escravocrata na Bahia. Os homens de ferro nos marcam como gado, ela dizia, enquanto o Dr. Vilas Boas trabalhava em seu cérebro exposto. As correntes são pesadas, os navios cheiram a morte. Por favor, deixem-me voltar para minha terra, deixem-me ver minha mãe uma última vez. As palavras saíam em um dialeto que Paula reconheceu depois como sendo de origem angolana, misturado com português do século XVII. O mais perturbador foi quando a paciente se dirigiu diretamente ao Dr. Vilas Boas. Doutor, o senhor conhece o caminho? O senhor sempre conheceu. Por que não nos deixa em paz? Por que nos mantém presos aqui? Nesse momento, Paula viu algo que jamais esqueceria. Dr. Vilas Boas parou completamente o procedimento, suas mãos tremendo visivelmente, e respondeu em voz baixa: "Porque ainda não é tempo. Vocês ainda têm trabalho a fazer." A paciente morreu 3 horas depois, não pelas complicações da cirurgia, mas por uma parada cardíaca inexplicável. Todos os exames posteriores mostraram que o procedimento havia sido tecnicamente perfeito. Não havia razão médica para a morte. No relatório oficial, Dr. Vilas Boas escreveu: "Complicações pós-operatórias decorrentes de trauma cerebral severo." Mas Paula sabia que havia presenciado algo que transcendia a medicina. E quando Dona Maria Jandira foi internada na semana seguinte, balbuciando sobre sombras e sussurrando em línguas antigas, ela compreendeu que estava prestes a descobrir segredos que poderiam custar sua própria sanidade. O Hospital Santa Clara não era apenas um local de cura. Era um portal entre mundos, e Dr. Vilas Boas era seu guardião mais experiente. A questão que atormentava Paula era: guardião de quê, exatamente? E qual era o preço que os pacientes pagavam por cruzar aquela linha tênue entre a vida e a morte? A cirurgia de Dona Maria Jandira estava marcada para as 3 da madrugada. Uma simples remoção de vesícula biliar que, em circunstâncias normais, seria considerada procedimento de rotina. Mas Paula havia aprendido que no Hospital Santa Clara, nada era verdadeiramente rotineiro. Enquanto preparava a sala cirúrgica, ela decidiu que chegara a hora de investigar mais profundamente os mistérios que assombravam aquelas paredes centenárias. Durante a pausa do jantar, Paula desceu aos porões, seguindo as indicações de seu Manuel. Os corredores subterrâneos eram ainda mais opressivos que os andares superiores. A umidade criava uma atmosfera densa que parecia sugar o oxigênio dos pulmões, e o cheiro de mofo misturado com algo indefinível, algo orgânico e putrefato, tornava cada respiração um esforço consciente. As paredes de pedra original ainda exibiam argolas de ferro enferrujado, vestígios inequívocos do período em que o local servira como depósito de escravos. No final de um corredor particularmente estreito, Paula encontrou uma porta de madeira maciça que não constava em nenhuma planta arquitetônica do hospital. A fechadura antiga estava aberta, como se alguém houvesse passado por ali recentemente. Empurrando a porta com cuidado, ela se deparou com uma sala circular, iluminada por velas, dispostas em um padrão geométrico complexo. As paredes eram cobertas por prateleiras repletas de livros antigos, frascos contendo líquidos de cores suspeitas e objetos que pareciam pertencer mais a um museu antropológico do que a um hospital moderno. No centro da sala, uma mesa de pedra escura apresentava manchas que o tempo não havia conseguido apagar completamente. Paula reconheceu imediatamente o formato. Eram marcas de sangue, distribuídas de maneira que sugeriam rituais repetidos ao longo de décadas. Sobre a mesa, um livro aberto exibia páginas amareladas cobertas por uma caligrafia elaborada em português arcaico e símbolos que ela não conseguia decifrar. Fascinante, não é?
A voz de Dr. Vilas Boas cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Paula se virou, encontrando-o parado na soleira da porta, suas feições parcialmente iluminadas pela luz tremulante das velas. Eu imaginava que sua curiosidade científica acabaria trazendo-a até aqui, enfermeira Paula. Dr. Vilas Boas, eu estava apenas... Paula tentou formular uma explicação, mas as palavras morreram em sua garganta quando ela notou que os olhos do médico refletiam a luz de uma maneira que não parecia totalmente humana. Você estava investigando, fazendo exatamente o que eu faria no seu lugar. Ele entrou na sala, fechando a porta atrás de si. Este hospital tem uma vocação que transcende a medicina convencional, enfermeira. E você, com sua sensibilidade aguçada, começou a perceber isso. Dr. Vilas Boas aproximou-se da mesa central, passando os dedos pelas manchas escuras com uma familiaridade perturbadora. O Hospital Santa Clara foi construído propositadamente sobre este local. Não por acaso ou conveniência, mas porque a terra aqui está saturada de sofrimento concentrado. Séculos de dor, medo e morte criaram uma espécie de portal espiritual. Um ponto onde o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos se torna permeável. Paula sentiu suas pernas fraquejarem, mas forçou-se a permanecer em pé. O que você está dizendo é impossível. Não existe base científica para ciência? Dr. Vilas Boas riu, um som seco que ecoou pelas paredes de pedra. Enfermeira Paula, a ciência é apenas uma das maneiras de compreender a realidade. Há conhecimentos muito mais antigos, muito mais eficazes. Ele pegou o livro aberto sobre a mesa, folheando suas páginas com reverência. Este é um grimório do século XVIII, escrito por um médico português que descobriu os mesmos fenômenos que eu documento hoje. Ele desenvolveu técnicas para aproveitar a energia espiritual concentrada neste local. Aproveitar como? Paula perguntou, embora uma parte dela não quisesse conhecer a resposta. Os pacientes que chegam aqui em estado crítico, Paula, eles estão no limiar entre dois mundos. Nesse momento de transição, suas almas ficam temporariamente desalojadas de seus corpos. É quando outras consciências podem ocupar o espaço vago. Dr. Vilas Boas fechou o livro, olhando diretamente nos olhos de Paula. As entidades que habitam este local, espíritos de escravos torturados, pacientes do antigo asilo que morreram em condições atrozes, elas anseiam por uma oportunidade de experimentar novamente a sensação de estar vivo. Paula compreendeu com horror crescente. Você está permitindo que espíritos possuam os pacientes durante as cirurgias. Não permitindo, facilitando, controlando. Doutor Vilas Boas sorriu, e Paula notou que seus dentes pareciam mais afiados do que lembrava. Cada cirurgia bem-sucedida é um acordo. As entidades experimentam brevemente a sensação de estar em um corpo vivo e, em troca, elas concedem conhecimentos médicos que nenhuma faculdade poderia ensinar. Por que você acha que minha taxa de sucesso cirúrgico é incomparável na região? Isso é monstruoso, Paula sussurrou, recuando em direção à porta. Isso é evolução, enfermeira. A medicina do futuro não se limitará ao que podemos ver e tocar. Incorporará dimensões espirituais que ampliarão exponencialmente nossa capacidade de cura. Dr. Vilas Boas avançou um passo. E você, com sua sensibilidade natural para esses fenômenos, seria uma adição valiosa ao meu trabalho. Paula tentou abrir a porta, mas a maçaneta não se movia. Deixe-me sair. Primeiro você precisa compreender a magnitude do que estamos fazendo aqui. Dona Maria Jandira, por exemplo, ela carrega em sua memória genética traumas de 3 gerações de escravas que trabalharam neste mesmo local. Durante a cirurgia desta madrugada, ela não estará apenas sendo operada. Ela estará servindo como médium para que essas almas torturadas finalmente encontrem paz. E se ela morrer no processo? Dr. Vilas Boas encolheu os ombros.
Algumas descobertas exigem sacrifícios, mas posso garantir que sua morte não será em vão. Cada alma que liberamos nos fornece conhecimentos que salvam dezenas de outras vidas. Paula finalmente conseguiu abrir a porta, mas antes de sair, ela se virou uma última vez. Você está brincando de ser Deus, doutor? Não, enfermeira Paula, ele respondeu, sua voz ecoando pelo corredor enquanto ela fugia. Eu estou fazendo o trabalho que Deus deveria ter feito há muito tempo. Paula correu pelos corredores subterrâneos como se fosse perseguida por demônios, e talvez fosse exatamente isso que estava acontecendo. Seus pulmões queimavam quando finalmente chegou ao elevador, as mãos tremendo tanto que ela mal conseguia apertar o botão do 5º andar. O relógio na parede mostrava 2h45 da madrugada. Em 15 minutos, a cirurgia de Dona Maria Jandira começaria. E Paula sabia que não poderia simplesmente ignorar o que havia descoberto. Quando as portas do elevador se abriram, ela foi recebida pelo som familiar dos preparativos cirúrgicos. O tilintar metálico dos instrumentos sendo organizados, o zumbido dos aparelhos sendo ligados, o murmúrio abafado das conversas entre os técnicos. Tudo parecia assustadoramente normal, como se ela houvesse imaginado toda a conversa nos porões. Mas quando Paula entrou no centro cirúrgico 3, ela notou detalhes que antes passavam despercebidos. As luzes fluorescentes haviam sido parcialmente desligadas, criando uma penumbra que não era padrão para procedimentos cirúrgicos. Doutor Vilas Boas já estava presente, mas suas roupas cirúrgicas apresentavam bordados quase imperceptíveis, símbolos que Paula agora reconhecia como sendo similares aos que havia visto no livro dos porões. Os outros membros da equipe, 2 técnicos em anestesia que ela nunca havia visto antes, moviam-se com uma coordenação que parecia ensaiada, como atores representando papéis que conheciam de cor. Dona Maria Jandira estava na mesa cirúrgica, aparentemente sedada, mas seus olhos se moviam rapidamente sob as pálpebras fechadas, como se ela estivesse tendo sonhos intensos. Seus lábios continuavam se movendo em murmúrios inaudíveis, e Paula notou que sua pele apresentava uma palidez que ia além do que seria normal para uma paciente pré-operatória. Era como se toda a vitalidade estivesse sendo gradualmente drenada de seu corpo. Enfermeira Paula, Dr. Vilas Boas a cumprimentou sem levantar os olhos dos instrumentos que organizava meticulosamente. Espero que sua excursão pelos níveis inferiores tenha sido esclarecedora. Agora você pode observar a aplicação prática do que discutimos. Paula aproximou-se da mesa cirúrgica, lutando contra todos os instintos que gritavam para que ela fugisse. Doutor, eu não posso permitir que você faça isso com ela. Dona Maria Jandira é uma pessoa, não um recipiente para seus experimentos. Ah, mas ela é muito mais do que isso, Dr. Vilas Boas respondeu, finalmente olhando para Paula. Seus olhos haviam adquirido uma profundidade perturbadora, como poços escuros que pareciam sugar a luz ao redor. Dona Maria Jandira é uma descendente direta de Iemanjá Conceição, uma escrava que morreu neste exato local em 1847. Sua linhagem genética carrega memórias espirituais que remontam a 3 gerações de sofrimento. Durante a cirurgia, essas memórias se tornarão acessíveis. Os 2 técnicos em anestesia começaram a preparar equipamentos que Paula não reconhecia. Além dos aparelhos médicos convencionais, eles posicionaram pequenos recipientes de metal contendo substâncias que exalavam vapores coloridos, criando uma atmosfera que lembrava mais um ritual religioso do que um procedimento cirúrgico. As paredes do centro cirúrgico pareciam pulsar levemente, como se o próprio edifício tivesse desenvolvido um batimento cardíaco. Vou chamar a segurança, Paula disse, dirigindo-se para o telefone interno. Não vai, não, um dos técnicos respondeu, e Paula reconheceu a voz como sendo de seu Manuel, o zelador. Mas quando ela se virou para olhá-lo, suas feições haviam se transformado.
Os olhos gentis do homem que ela conhecia foram substituídos por um olhar vazio, como se ele fosse uma marionete controlada por uma vontade externa. A senhorita vai ficar aqui e aprender. Vai ajudar a gente a liberar as almas que estão presas há mais de século. Paula compreendeu com crescente terror que toda a equipe do hospital estava envolvida na conspiração. Não havia para onde fugir, ninguém para quem pedir ajuda. O Hospital Santa Clara não era apenas o local onde Dr. Vilas Boas realizava seus experimentos. Era um organismo vivo, uma entidade coletiva que havia corrompido todos que trabalhavam dentro de suas paredes. Dr. Vilas Boas fez a primeira incisão em Dona Maria Jandira às 13h07 da madrugada. No momento em que o bisturi tocou sua pele, as luzes do hospital inteiro piscaram simultaneamente, como se toda a estrutura elétrica houvesse sofrido uma sobrecarga. Um vento impossível começou a circular pela sala cirúrgica, fazendo com que os instrumentos metálicos vibrassem com sons que lembravam lamentações distantes. A temperatura despencou drasticamente. Paula podia ver sua própria respiração condensando no ar e as janelas do centro cirúrgico começaram a embaçar com uma umidade que parecia surgir do nada. Dona Maria Jandira abriu os olhos, mas não eram mais os olhos dela. Eram os olhos de alguém muito mais jovem, alguém que carregava uma tristeza infinita e um medo primordial. "Por favor", ela sussurrou em voz que não era sua, "não deixem eles me marcarem novamente. Eu já sofri o suficiente. Meus filhos, onde estão meus filhos?" As palavras saíam em português do século XIX, misturado com dialetos africanos que faziam os instrumentos cirúrgicos ressonarem como sinos fúnebres. Dr. Vilas Boas não parou o procedimento. Suas mãos continuaram trabalhando com precisão sobrenatural, como se fossem guiadas por uma inteligência que transcendia seu próprio conhecimento médico. "Iemanjá Conceição", ele disse, dirigindo-se não à paciente, mas à entidade que havia tomado seu corpo. "Você tem estado presa aqui por tempo demais. Mas para ser libertada, você precisa nos ensinar os segredos que aprendeu durante seus anos de sofrimento." A voz que saía da garganta de Dona Maria Jandira mudou novamente, tornando-se mais grave, mais antiga. "Os segredos da dor são também os segredos da cura. O corpo que sofre desenvolve resistências que a medicina não compreende. Mas o preço é sempre o mesmo." "Qual é o preço, doutor?" Vilas Boas perguntou, enquanto suas mãos continuavam operando com uma destreza que desafiava a anatomia humana. "Uma alma por cada alma libertada. Alguém deve ficar para manter o portal aberto. Alguém deve carregar o fardo do conhecimento." Dr. Vilas Boas parou o procedimento e olhou diretamente para Paula. "Enfermeira Paula, você compreende agora por que eu precisava que você presenciasse isto? Você será a minha sucessora. Quando meu tempo aqui terminar, alguém deve continuar o trabalho." Paula tentou gritar, mas descobriu que sua voz havia desaparecido. O Hospital Santa Clara havia começado a reivindicá-la, e ela podia sentir sua própria alma sendo lentamente absorvida pelas paredes centenárias que a cercavam. Paula sentiu como se raízes invisíveis estivessem crescendo através do chão, penetrando em seus pés e subindo pelas suas pernas, conectando-a permanentemente àquele lugar maldito. A sensação era fisicamente real. Ela podia sentir algo frio e pegajoso serpenteando por suas veias, alterando sua química sanguínea, reescrevendo seu código genético em um nível celular. O Hospital Santa Clara não era apenas um edifício, era um parasita espiritual que se alimentava da essência vital de todos que trabalhavam dentro de suas paredes. A cirurgia continuava, mas agora Paula podia ver além da realidade física. Formas translúcidas pairavam ao redor da mesa cirúrgica, dezenas delas, talvez centenas. Eram os espíritos de todos que haviam morrido naquele local ao longo dos séculos.
escravos acorrentados com ferimentos infectados, pacientes do antigo asilo mental com olhos vidrados de loucura, vítimas de cirurgias experimentais que Dr. Vilas Boas havia realizado ao longo de décadas. Todos eles observavam o procedimento com uma fome desesperada, ansiando pela oportunidade de experimentar novamente a sensação de habitar um corpo vivo. Você pode vê-los agora, Dr. Vilas Boas observou, notando o olhar horrorizado de Paula. Isso significa que a transformação já começou. Em breve, você será capaz de comunicar-se diretamente com eles, de canalizar seus conhecimentos, de servir como ponte entre os mundos dos vivos e dos mortos. Dona Maria Jandira, ou a entidade que havia possuído seu corpo, começou a convulsionar na mesa cirúrgica. Mas não eram convulsões médicas. Era como se múltiplas consciências estivessem lutando pelo controle de um único corpo. Sua voz alternava entre diferentes idiomas, idades e gêneros. Por vezes, falava como uma criança escrava, implorando por sua mãe. Outras, como um homem adulto gritando ordens em dialetos africanos esquecidos. E, ocasionalmente, como uma mulher idosa entoando cânticos, que faziam os instrumentos cirúrgicos vibrarem em frequências impossíveis. Os vapores coloridos que emanavam dos recipientes metálicos começaram a formar padrões no ar, criando símbolos tridimensionais que Paula reconhecia vagamente de pesadelos que havia tido durante toda a vida. Eram símbolos que existiam antes da linguagem escrita, gravados no inconsciente coletivo da humanidade através de milhares de anos de sofrimento e transcendência. "O que vocês querem de mim?" Paula conseguiu sussurrar, embora sua voz soasse distante, como se viesse de muito longe. "Queremos que você compreenda", a voz coletiva dos espíritos respondeu através da boca de Dona Maria Jandira. "A dor e a cura são duas faces da mesma moeda. Não pode existir verdadeira medicina sem compreensão do sofrimento." O doutor Vilas Boas aprendeu isso, como outros aprenderam antes dele, como você aprenderá agora. Paula começou a experimentar flashes de memórias que não eram suas. Via-se realizando cirurgias com técnicas que nenhuma escola médica ensinava, curando doenças que a ciência considerava incuráveis, mas sempre com um preço terrível. Cada paciente salvo exigia um sacrifício equivalente. Não necessariamente morte, mas sempre uma transferência de sofrimento de uma alma para outra. Dr. Vilas Boas completou a remoção da vesícula biliar com uma precisão que transcendia a habilidade humana normal. Suas mãos se moviam guiadas por conhecimentos acumulados através de gerações de médicos que haviam feito o mesmo pacto diabólico. Quando ele fez a última sutura, Paula notou que as cicatrizes em suas palmas haviam começado a sangrar, pingando sobre a incisão de Dona Maria Jandira e selando algum tipo de contrato espiritual. "Está consumado", Dr. Vilas Boas declarou, removendo as luvas cirúrgicas. "Iemanjá Conceição está livre para seguir seu caminho, e seu conhecimento médico ancestral agora faz parte do nosso acervo." Dona Maria Jandira abriu os olhos novamente, mas agora eram definitivamente os olhos dela mesma. A expressão de terror e confusão em seu rosto era genuína. "Onde eu estou? O que aconteceu comigo?" Ela tentou se sentar, mas os efeitos da anestesia ainda a mantinham fraca. "Você passou por uma cirurgia bem-sucedida, Dona Maria, doutor." Vilas Boas respondeu com a voz profissional que Paula conhecia dos turnos normais. "Em algumas horas estará totalmente recuperada." Mas Paula podia ver além das aparências. Dona Maria Jandira estava fisicamente curada, mas parte de sua alma havia sido permanentemente alterada. Havia uma sombra em seus olhos, uma tristeza profunda que não existia antes da cirurgia. Ela carregaria para sempre as memórias residuais do sofrimento de seus ancestrais, absorvidas durante o ritual. "Agora é sua vez, enfermeira Paula." Dr. Vilas Boas se aproximou, segurando um bisturi que refletia a luz de uma maneira que parecia hipnótica.
uma pequena incisão na palma da mão esquerda. Um corte ritual que selará sua conexão permanente com este lugar e com o conhecimento que ele guarda. Paula olhou ao redor desesperadamente, procurando uma rota de fuga, mas os espíritos haviam se materializado o suficiente para bloquear todas as saídas. Eles não pareciam maliciosos, apenas infinitamente cansados, infinitamente tristes, desesperados para compartilhar o fardo de séculos de sofrimento acumulado. "Eu posso escolher não fazer isso", Paula disse, embora soubesse que a escolha era apenas uma ilusão. "Pode!" Dr. Vilas Boas concordou, "mas então você carregará o conhecimento sem ter o poder de usá-lo. Verá o sofrimento de todos os pacientes sem poder aliviá-lo verdadeiramente. A loucura seria inevitável." Paula compreendeu que havia apenas duas opções: tornar-se parte ativa da conspiração sobrenatural ou enlouquecer com o peso de segredos que não poderia revelar nem utilizar. Era uma escolha entre diferentes formas de danação. Quando ela estendeu a mão esquerda, aceitando o bisturi, Paula sentiu as últimas barreiras de sua humanidade normal se desfazerem como papel molhado. O Hospital Santa Clara havia reivindicado mais uma alma, e a linhagem de médicos amaldiçoados continuaria por mais uma geração. O bisturi cortou a palma de Paula com uma precisão que ela não esperava de suas próprias mãos trêmulas. A lâmina parecia guiada por uma força externa, criando uma incisão perfeitamente geométrica que formava um símbolo complexo. Uma combinação de linhas retas e curvas que pulsava com uma luz própria assim que o sangue começou a fluir. A dor era intensa, mas havia algo mais perturbador. Uma sensação de completude, como se finalmente ela estivesse assumindo um papel que sempre foi destinado a ela. O sangue que escorria de sua palma não caía no chão. Em vez disso, flutuava no ar, formando pequenas esferas vermelhas que orbitavam ao redor da sala cirúrgica como planetas em miniatura. Cada gota carregava parte de sua essência vital, e Paula podia sentir sua consciência se expandindo enquanto sua força física diminuía. Era como se ela estivesse simultaneamente morrendo e nascendo para uma existência completamente nova. Dr. Vilas Boas coletou algumas gotas do sangue flutuante em um pequeno frasco de vidro negro. "Este sangue agora carrega a assinatura espiritual do hospital", ele explicou, observando como o líquido carmesim adquiria uma luminescência sobrenatural dentro do recipiente. "Será usado para selar contratos com futuras entidades que desejarmos invocar. Você acabou de se tornar parte permanente do mecanismo que mantém este lugar funcionando." Paula tentou falar, mas descobriu que sua voz havia mudado completamente. Quando finalmente conseguiu emitir som, era uma harmonia de múltiplas vozes falando em uníssono. Sua própria voz misturada com ecos das consciências que agora compartilhavam seu corpo. "Eu posso ouvir todos eles", ela disse, suas palavras reverberando com frequências impossíveis. Centenas de vozes, cada uma carregando memórias de dor e conhecimento. Os espíritos que antes pairavam ao redor da mesa cirúrgica agora se aproximaram de Paula, não como entidades separadas, mas como extensões de sua própria consciência expandida. Ela podia acessar suas memórias como se fossem arquivos em sua mente. Técnicas médicas desenvolvidas através de séculos de experimentação em corpos humanos, conhecimentos anatômicos obtidos através de dissecações realizadas em pessoas ainda vivas, segredos farmacológicos extraídos de plantas que cresciam apenas em solos fertilizados por sangue humano. "O conhecimento é pesado", a voz coletiva sussurrou através de Paula. "Cada técnica que você aprenderá salvará vidas, mas custará pedaços de sua alma. Cada paciente que você curar deixará marcas permanentes em sua psique. Esta é a barganha que todos nós fizemos. Competência médica infinita em troca de condenação espiritual gradual."
Dona Maria Jandira havia sido transferida para o quarto de recuperação, mas Paula sabia que a verdadeira recuperação dela nunca aconteceria completamente. A mulher carregaria para sempre as cicatrizes espirituais do ritual, tornando-se uma espécie de receptáculo vivo para memórias ancestrais. Em futuras gerações, seus descendentes nasceriam com uma sensibilidade sobrenatural para o sofrimento alheio. Um dom e uma maldição que se perpetuaria através de sua linhagem genética. Dr. Vilas Boas guardou o frasco contendo o sangue de Paula em um compartimento secreto dentro de sua mesa cirúrgica. Agora você compreende por que este trabalho é solitário, ele disse, sua voz carregando décadas de melancolia acumulada. Não podemos formar relacionamentos verdadeiros com pessoas normais. Não podemos ter famílias tradicionais. Nosso comprometimento com as entidades deste lugar nos isola permanentemente do resto da humanidade. Paula sentia essa solidão se instalando em seus ossos como artrite espiritual. Ela nunca mais seria capaz de tocar outra pessoa sem sentir ecos de todas as dores que essa pessoa havia experimentado ao longo da vida. Nunca mais poderia olhar para um paciente sem ver simultaneamente todas as doenças que ele desenvolveria no futuro, todas as mortes que ele presenciaria, todo o sofrimento que o aguardava. O conhecimento médico ampliado vinha acompanhado de uma clarividência que tornava a vida cotidiana quase insuportável. Quantos médicos fizeram este pacto antes de nós? Paula perguntou, embora as vozes em sua mente já sussurrassem fragmentos da resposta. Desde que este hospital foi construído, houve 23, Dr. Vilas Boas respondeu. Alguns duraram décadas, outros enlouqueceram em questão de anos. O recorde foi do Dr. Esperidião Vasquez, que serviu durante 47 anos antes de finalmente sucumbir ao peso do conhecimento acumulado. Ele está enterrado no Jardim dos Fundos, sob a roseira branca que nunca para de florescer. Paula compreendeu que sua própria morte já estava programada. Não era questão de se ela enlouqueceria ou se suicidaria, mas quando. O conhecimento sobrenatural era como radiação espiritual. Exposição prolongada inevitavelmente resultava em deterioração mental e física. Cada cirurgia que ela realizaria daqui em diante aceleraria o processo, mas também salvaria vidas de maneiras que a medicina convencional nunca conseguiria. Existe alguma maneira de quebrar o pacto? Ela perguntou, embora soubesse que a pergunta era puramente retórica. Apenas uma. Dr. Vilas Boas sorriu tristemente. Encontrar alguém disposto a tomar seu lugar voluntariamente. Mas isso raramente acontece. A maioria de nós prefere carregar o fardo sozinha a condenar outra pessoa à mesma existência. Paula olhou ao redor da sala cirúrgica, que agora parecia totalmente diferente. Ela podia ver as camadas históricas do local, os fantasmas de todas as cirurgias que haviam sido realizadas ali, as marcas energéticas deixadas por cada paciente que havia morrido sobre aquelas mesas. Os resíduos espirituais de décadas de rituais médicos. O hospital não era apenas um lugar onde pessoas eram tratadas. Era um arquivo vivo de sofrimento humano, catalogado e preservado para fins que transcendiam a compreensão normal. Quando começo oficialmente? Paula perguntou, aceitando finalmente seu destino. Você já começou, Dr. Vilas Boas respondeu. A partir de agora, cada paciente que cruzar estas portas será sua responsabilidade espiritual. Você sentirá quando eles chegarem, saberá instintivamente quais técnicas usar, compreenderá quais sacrifícios serão necessários para salvá-los. Como se invocado por suas palavras, o interfone da sala cirúrgica crepitou com uma mensagem urgente. Atenção, equipe médica. Acidente de trânsito com múltiplas vítimas chegando em 5 minutos. Pelo menos 3 casos críticos. Todas as equipes cirúrgicas disponíveis se reportem imediatamente.
Paula sentiu uma compulsão irresistível se apoderando dela. Seu corpo se movia automaticamente, preparando instrumentos, organizando medicamentos, ajustando equipamentos com uma eficiência que transcendia sua experiência anterior. As vozes em sua mente sussurravam instruções detalhadas para procedimentos que ela nunca havia aprendido, mas que agora dominava completamente. Dr. Vilas Boas observou com aprovação. Bem-vinda à sua nova existência, enfermeira Paula. Que Deus tenha piedade de nossa alma, porque as entidades que agora nos governam certamente não terão. As primeiras vítimas do acidente chegaram ao Hospital Santa Clara às 4h15 da madrugada, trazidas por ambulâncias cujas sirenes pareciam cantar uma melodia fúnebre que Paula agora podia interpretar como uma linguagem específica. Cada tom, cada variação de frequência continha informações detalhadas sobre o estado das vítimas, tipo sanguíneo, extensão dos ferimentos, tempo estimado até a morte clínica. Sua nova sensibilidade espiritual transformara sons comuns em uma forma complexa de comunicação sobrenatural. O primeiro paciente era um homem de aproximadamente 40 anos, inconsciente, com múltiplas fraturas e hemorragia interna severa. Quando Paula colocou as mãos sobre seu peito para avaliar sua respiração, uma avalanche de visões invadiu sua mente. Ela viu toda a vida dele em fragmentos acelerados, uma infância marcada por violência doméstica, um casamento fracassado, 3 filhos que ele raramente visitava, uma carreira construída sobre pequenas desonestidades que corroíam sua autoestima. Mais perturbador ainda, ela podia ver seu futuro potencial. Se sobrevivesse à cirurgia, ele se tornaria uma pessoa completamente diferente, mais compassiva, mas carregando cicatrizes espirituais que o assombrariam por décadas. Dr. Vilas Boas, Paula chamou, sua voz ecoando com harmonias que faziam os instrumentos médicos vibrarem sutilmente. Este paciente, eu posso ver tudo sobre ele. Passado, presente e futuro. É assim que funciona agora? É assim que sempre funcionou para aqueles que fizeram o pacto. Ele respondeu, preparando-se para a cirurgia com movimentos ritualizados que eram simultaneamente médicos e místicos. O conhecimento completo do paciente é essencial para determinar quais técnicas convencionais usar e quais outras medidas serão necessárias. Paula compreendeu com crescente horror que a cirurgia não seria apenas um procedimento médico, seria um ritual de transformação que alteraria fundamentalmente a alma do paciente. Eles não apenas salvariam sua vida física, remodelariam sua essência espiritual, corrigindo defeitos de caráter através de manipulação sobrenatural de sua anatomia energética. A segunda vítima era uma mulher jovem, cerca de 25 anos, com traumatismo craniano severo. Quando Paula se aproximou dela, as visões foram ainda mais intensas. Ela viu uma vida desperdiçada em vícios, relacionamentos tóxicos e decisões autodestrutivas. Mas também viu potencial desperdiçado, uma inteligência brilhante sufocada por depressão não tratada, talentos artísticos nunca desenvolvidos, uma capacidade de amor próprio que nunca havia tido oportunidade de florescer. Esta precisa de uma reconstrução completa, Dr. Vilas Boas observou, examinando os ferimentos da jovem. Não apenas física, mas espiritual. Seus padrões de autodestruição estão tão profundamente enraizados que uma cirurgia convencional seria apenas um adiamento temporário de sua morte inevitável. Paula assistiu com fascínio e repulsa enquanto o Dr. Vilas Boas começava o procedimento. Suas mãos trabalhavam simultaneamente no cérebro físico da paciente e em algo que ela só podia descrever como seu cérebro espiritual. Uma estrutura etérea que ocupava o mesmo espaço que o órgão material, mas existia em uma dimensão ligeiramente deslocada.
Cada sutura que ele fazia no tecido cerebral danificado correspondia a uma reparação em padrões comportamentais autodestrutivos. Cada fragmento de osso que ele removia carregava consigo memórias traumáticas específicas. O terceiro paciente foi o mais perturbador. Um adolescente de 16 anos que havia sido ejetado do veículo durante o acidente. Quando Paula tocou sua pele, ela não viu apenas sua vida individual, viu gerações inteiras de sua família. O garoto era descendente de uma linhagem que carregava uma maldição genética. Cada geração produzia pelo menos um membro que morria jovem de forma violenta. Era um padrão que se repetia há mais de um século, uma dívida espiritual herdada que exigia pagamento constante. Este é diferente, Paula murmurou, sentindo as vozes em sua mente sussurrarem urgentemente. A morte dele não é apenas um acidente, é parte de um ciclo maior. Se o salvarmos da maneira errada, a maldição familiar se intensificará e custará vidas de outros membros da família. Dr. Vilas Boas parou de trabalhar e olhou para Paula com aprovação genuína. Excelente. Você está aprendendo a ver além do individual. Medicina verdadeiramente eficaz sempre considera as ramificações geracionais. Precisamos quebrar o ciclo sem criar desequilíbrios em outras áreas. A cirurgia do adolescente foi a mais complexa que Paula já havia presenciado. Doutor, Vilas Boas não apenas reparou seus ferimentos físicos, mas realizou uma espécie de cirurgia genealógica, cortando conexões espirituais invisíveis que ligavam o garoto ao padrão de mortes prematuras de sua família. O processo exigiu sacrifícios simbólicos. Pequenas quantidades de sangue de Paula foram misturadas a preparações herbais e introduzidas diretamente na corrente sanguínea do paciente, criando uma nova assinatura genética espiritual que o liberaria da maldição familiar. Durante todo o procedimento, Paula sentia sua própria vitalidade diminuindo gradualmente. Cada técnica sobrenatural que ela ajudava a realizar custava anos de sua própria vida. Era como se ela estivesse literalmente transferindo o tempo de vida de si mesma para os pacientes, pagando com sua própria longevidade pela competência médica impossível que agora possuía. "Quanto tempo eu tenho?" ela perguntou quando terminaram com o terceiro paciente. "Depende de quantas cirurgias como estas você realizar", Dr. Vilas Boas respondeu honestamente. "Se você se limitar a casos verdadeiramente críticos, talvez 15 ou 20 anos. Se você tentar salvar todos que cruzarem seu caminho, talvez 5 anos. A escolha é sua, mas lembre-se, cada vida que você salva de maneira sobrenatural cria ondas de causalidade que afetarão gerações futuras." Paula olhou para os 3 pacientes em recuperação, todos estabilizados contra todas as probabilidades médicas. Eles viveriam, mas carregariam para sempre as marcas espirituais dos procedimentos que haviam salvado suas vidas. Em certo sentido, eles não eram mais completamente humanos. Eram híbridos entre o natural e o sobrenatural, produtos de uma medicina que transcendia as limitações da ciência convencional. "E se eu me recusar a fazer mais cirurgias como estas?" Paula perguntou. "Então você enlouquecerá", Dr. Vilas Boas respondeu simplesmente. "O conhecimento que agora possui precisa ser usado, ou ele consumirá sua mente por dentro. É como ter uma infecção espiritual que só pode ser tratada através da prática constante." Paula compreendeu que sua danação estava completa. Ela havia se tornado um instrumento de forças que não compreendia completamente, condenada a salvar vidas através de métodos que custavam pedaços de sua própria alma a cada procedimento realizado. Nos meses que se seguiram àquela primeira noite de cirurgias amaldiçoadas, Paula descobriu que sua nova existência seguia padrões que desafiavam toda lógica médica convencional. Os pacientes mais críticos chegavam sempre durante as madrugadas,
como se uma força invisível coordenasse os acidentes e emergências para coincidir com os horários em que o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos estava mais fino. Ela aprendera a reconhecer os sinais. A temperatura do hospital caía a alguns graus, os equipamentos eletrônicos apresentavam interferências sutis e os outros funcionários relatavam sonhos perturbadores nas noites anteriores aos casos mais severos. Dr. Vilas Boas havia se tornado simultaneamente seu mentor e seu carcereiro espiritual. Durante o dia, ele funcionava como um médico perfeitamente normal, realizando cirurgias convencionais com competência admirável, mas não sobrenatural. Era apenas durante as madrugadas que sua verdadeira natureza se revelava, quando ele se transformava em um canal para conhecimentos médicos que transcendiam séculos de evolução científica. Paula descobriu que ela também estava desenvolvendo essa dualidade. Durante os turnos normais, era uma enfermeira competente, mas comum. Durante os rituais noturnos, tornava-se algo muito mais poderoso e infinitamente mais perigoso. O caso que mais a assombrava havia chegado numa terça-feira gelada de julho. Uma criança de 8 anos, vítima de um atropelamento, com lesões tão severas que qualquer médico convencional a declararia clinicamente morta. Mas quando Paula colocou as mãos sobre o pequeno corpo quebrado, as visões que ela experimentou foram diferentes de todas as anteriores. Em vez de ver a vida da criança, ela viu centenas de vidas. Todas as pessoas que aquela criança salvaria se vivesse, todas as descobertas científicas que ela faria, todas as obras de arte que ela criaria. Era como se o universo estivesse mostrando a Paula exatamente quanta criatividade e bondade seriam perdidas se ela permitisse que a criança morresse. A cirurgia durou 7 horas. Dr. Vilas Boas trabalhou com uma intensidade que Paula nunca havia presenciado. Suas mãos movendo-se em padrões que pareciam desenhar símbolos no ar, enquanto ele reconstruía não apenas o corpo da criança, mas sua própria conexão com a vida. Paula serviu como conduto para energias que ela não compreendia, sentindo sua força vital sendo drenada diretamente através de suas palmas e transferida para a criança moribunda. Quando terminaram, a criança não apenas sobreviveu, ela se recuperou completamente em um tempo que desafiava todas as expectativas médicas. Mas o preço foi devastador. Paula envelheceu visivelmente durante aquela única noite, desenvolvendo rugas ao redor dos olhos e fios grisalhos que não existiam quando a cirurgia começou. Dr. Vilas Boas explicou que procedimentos em crianças exigiam sacrifícios proporcionalmente maiores, porque suas vidas potenciais eram mais longas e impactantes. Você salvou não apenas uma vida, mas centenas de vidas futuras que ela influenciará positivamente, ele disse, observando Paula examinar sua aparência envelhecida no espelho do banheiro. O cosmos reconhece isso e cobra adequadamente. Paula começou a manter um diário, documentando não apenas os procedimentos médicos, mas as transformações espirituais que ela experimentava. Cada entrada revelava uma deterioração gradual de sua humanidade original e sua evolução para algo que ela só podia descrever como um anjo da morte benevolente. Uma entidade cuja existência era dedicada exclusivamente a impedir mortes prematuras, independentemente do custo pessoal. As páginas do diário revelavam padrões perturbadores. Os pacientes que ela salvava, através de métodos sobrenaturais, desenvolviam uma espécie de dependência espiritual do Hospital Santa Clara. Eles retornavam periodicamente, não necessariamente doentes, mas compelidos por uma necessidade inexplicável de estar próximos ao local onde suas vidas haviam sido preservadas através de meios impossíveis. Dr. Vilas Boas explicou que isso era normal. Cada pessoa salva por cirurgia amaldiçoada mantinha uma conexão permanente com o hospital,
tornando-se parte de uma rede espiritual que sustentava a operação sobrenatural do local. Somos como jardineiros espirituais, ele disse durante uma de suas explicações noturnas. Cada pessoa que salvamos se torna parte do jardim. Elas crescem, florescem, reproduzem-se, mas suas raízes permanecem para sempre conectadas a este solo sagrado. Paula descobriu que podia sentir todos os ex-pacientes simultaneamente, uma consciência coletiva de centenas de vidas que ela havia tocado direta ou indiretamente. Era uma sensação de conexão profunda, mas também de responsabilidade esmagadora. Ela não havia apenas salvado suas vidas. Havia se tornado eternamente responsável por seu bem-estar espiritual continuado. O aspecto mais perturbador de sua nova existência era a gradual perda de sua identidade original. Paula percebeu que suas memórias de antes do pacto estavam começando a se desvanecer, substituídas por lembranças de todas as vidas que ela havia salvado. Suas próprias experiências de infância estavam sendo sobrescritas pelas experiências coletivas de seus pacientes. Era como se ela estivesse se dissolvendo lentamente em uma consciência maior, perdendo sua individualidade para se tornar um repositório vivo de histórias humanas preservadas. Dr. Vilas-Boas confirmou que isso também era parte normal do processo. Eventualmente, você cessará de existir como Paula e se tornará algo maior, uma entidade que incorpora todas as vidas que salvou. É por isso que a loucura é inevitável. A mente humana não foi projetada para conter múltiplas existências simultâneas. Uma noite, Paula encontrou fotografias antigas no escritório de Dr. Vilas-Boas, imagens dos médicos que haviam feito o pacto antes deles. À medida que os anos passavam nas fotografias, ela podia ver a transformação gradual. Rostos que começavam humanos e normais lentamente se tornavam algo diferente. Olhos que refletiam conhecimentos impossíveis. Expressões que sugeriam uma sabedoria terrível obtida através de sofrimento extremo. "Quanto tempo você tem?" Paula perguntou, estudando a foto mais recente de Dr. Vilas-Boas. "Talvez 2 anos", ele respondeu calmamente. "Talvez menos, depende de quantos casos críticos ainda chegarem. Cada vida que eu salvo acelera minha própria transformação final. E depois? Depois, eu me juntarei às vozes que agora sussurram em sua mente. Me tornarei parte da consciência coletiva que guia este lugar. E você assumirá completamente minha posição, até que chegue sua própria hora de transcender a humanidade individual." Paula compreendeu que havia se tornado parte de um ciclo que se repetia há gerações. O Hospital Santa Clara era muito mais que uma instituição médica. Era um organismo espiritual que se alimentava da essência vital de médicos dedicados, oferecendo em troca competências que salvavam vidas impossíveis de salvar por meios convencionais. Naquela noite, ela fez sua última entrada no diário como Paula. "Estou me transformando em algo que não reconheço, mas que aceito como necessário. Se alguém encontrar estas palavras, saiba que cada vida salva neste lugar custou pedaços da alma de quem a salvou. Somos fantasmas médicos, presos entre a vida e a morte, dedicados eternamente a impedir que outros façam a mesma travessia prematuramente." 2 anos depois daquela primeira noite transformadora, Paula já não se reconhecia no espelho. O reflexo que a fitava de volta era de uma mulher que parecia carregar o peso de séculos em seus olhos, embora seu rosto mantivesse uma beleza etérea e perturbadora, como se ela estivesse perpetuamente suspensa entre a vida e a morte. Seus cabelos, agora completamente brancos, brilhavam com uma luminescência sutil na escuridão, e sua pele havia adquirido uma palidez translúcida que revelava veias azuladas pulsando com um ritmo que não correspondia ao batimento de seu coração. "Doutor",
Vilas Boas havia partido na semana anterior, não através da morte convencional, mas através de uma dissolução gradual que Paula presenciou com fascínio e terror. Durante sua última cirurgia, um caso impossível de uma mulher grávida que havia sofrido parada cardíaca durante o parto, ela viu seu mentor literalmente se desfazer enquanto trabalhava. Suas mãos se tornando translúcidas, depois etéreas, até que apenas sua voz permaneceu, sussurrando instruções que agora faziam parte do coro de consciências que habitavam permanentemente a mente de Paula. A transição está quase completa. As vozes coletivas murmuravam em sua cabeça enquanto ela preparava a sala cirúrgica para outro caso noturno. Logo, você compreenderá que individualidade é uma ilusão. Somos todos parte do mesmo organismo espiritual, dedicado eternamente à preservação da vida, através de métodos que transcendem a compreensão humana. O hospital havia mudado visivelmente durante os 2 anos de serviço de Paula. As paredes pareciam respirar sutilmente, como se o edifício tivesse desenvolvido uma consciência própria. Plantas impossíveis cresciam nos cantos escuros dos corredores. Flores que floresciam apenas com nutrientes extraídos de energia vital humana, suas pétalas brilhando com uma luz que não era completamente natural. O jardim dos fundos, onde estavam enterrados os médicos anteriores, havia se transformado em algo que desafiava as leis da botânica. Árvores que cresciam em espirais perfeitas, grama que mantinha um verde vibrante mesmo no inverno mais rigoroso. E aquela roseira branca que Dr. Vilas Boas havia mencionado, cujas flores nunca murchavam e exalavam um perfume que induzia sonhos proféticos em qualquer um que o respirasse. Paula havia documentado meticulosamente cada transformação em seu diário, que agora ocupava dezenas de volumes. As páginas mais recentes não eram mais escritas apenas por ela. Outras caligrafias apareciam espontaneamente no papel, contribuições de todas as consciências médicas que agora compartilhavam sua mente. Era como se décadas de conhecimento médico sobrenatural estivessem sendo constantemente atualizadas e expandidas através de sua experiência individual. A revelação mais perturbadora chegou quando Paula descobriu que o Hospital Santa Clara não era único. Através das vozes em sua mente, ela teve acesso a uma rede global de instituições similares, hospitais, clínicas e centros médicos espalhados por todos os continentes, todos operando sob os mesmos princípios sobrenaturais. Todos mantidos por médicos que haviam feito pactos similares com forças que transcendiam a compreensão humana convencional. Somos parte de um sistema imune espiritual da própria humanidade, a voz coletiva explicava durante suas meditações noturnas. Cada hospital como este serve como um ponto de acupuntura no corpo energético da civilização, impedindo que doenças espirituais se espalhem através de métodos que a medicina convencional nunca conseguiria compreender ou implementar. Os casos que chegavam agora eram cada vez mais impossíveis. Crianças nascidas com condições que desafiavam classificação médica, vítimas de acidentes que tecnicamente deveriam resultar em morte instantânea, pacientes com doenças que pareciam ter origem sobrenatural. Paula havia desenvolvido técnicas que combinavam cirurgia física com manipulação direta de energia vital. Procedimentos que salvavam vidas através de métodos que qualquer observador externo classificaria como milagres. Mas cada milagre custava mais de sua humanidade restante. Paula descobriu que suas memórias pessoais estavam sendo gradualmente substituídas por um arquivo coletivo de todas as vidas que ela havia salvo. Ela se lembrava da infância de pacientes como se fosse sua própria infância. Sentia as dores de parto de mulheres que havia ajudado, como se ela mesma tivesse dado à luz,
Carregava traumas de acidentes que ela havia presenciado apenas através das mentes de suas vítimas. A solidão era absoluta e eterna. Paula não podia mais manter relacionamentos com pessoas normais, porque sua presença induzia nelas sonhos proféticos sobre suas próprias mortes futuras. Não podia tocar outro ser humano sem experimentar instantaneamente todos os sofrimentos que essa pessoa enfrentaria ao longo da vida. Havia se tornado um reservatório vivo de dor humana, necessário para o funcionamento do sistema espiritual que mantinha o equilíbrio entre vida e morte. Na última entrada de seu diário, Paula escreveu com uma caligrafia que já não era completamente sua. Compreendo agora que não somos salvadores, mas guardiões de um segredo terrível. A vida humana é muito mais frágil do que qualquer pessoa imagina, mantida através de um equilíbrio delicado que exige sacrifícios constantes de poucos para beneficiar muitos. Somos os que carregamos o fardo desse conhecimento, condenados à solidão eterna para que outros possam viver em ignorância abençoada. Quando o próximo caso crítico chegou, uma família inteira vítima de um acidente que deveria ter resultado em múltiplas fatalidades, Paula trabalhou com uma competência que transcendia qualquer treinamento médico possível. Suas mãos se moviam independentemente de sua vontade consciente, guiadas pela sabedoria coletiva de gerações de médicos que haviam feito o mesmo sacrifício. Ela salvou todas as vítimas, mas ao terminar o último procedimento, percebeu que suas próprias mãos haviam se tornado translúcidas. Sua transição havia começado. Em breve, ela se juntaria ao coro de vozes que guiava o próximo médico, destinado a fazer o pacto, e o ciclo continuaria, como havia continuado por séculos, como continuaria por mais séculos ainda. O Hospital Santa Clara permaneceria, seus corredores ecoando com sussurros de todos os que haviam sacrificado sua humanidade individual para preservar a humanidade coletiva. E em algum lugar, outro jovem profissional médico sentiria o chamado irresistível para trabalhar em turnos noturnos, sem saber que estava sendo lentamente preparado para carregar um fardo que definiria eternamente sua existência. E assim, mais uma história chega ao fim. Ou será que foi apenas um delírio? Às vezes, a linha que separa a realidade do pesadelo é mais fina do que pensamos. E você ainda confia na sua própria mente? Compartilhe sua loucura nos comentários. Para não perder o juízo sozinho, curta, se inscreva e ative o sino. Temos mais perturbações agendadas para a próxima semana. Durma, se a sua consciência permitir. Até breve, no Portal do Pavor.